Olá, sejam bem-vindos em mais um Bíblia Todo Dia. Vamos falar hoje sobre o livro de Josué, capítulos 23 e 24, terminando então hoje o livro de Josué. Estamos terminando e vimos que este livro tem muitas aventuras, dramas, batalhas, lutas, conquistas, ensinamentos de Josué para o povo de Deus. O povo então estava agora descansando. Não tinha ninguém contra Israel nesses capítulos. Terras já distribuídas, conquistadas das 12 tribos para as 12 tribos e demarcadas. Mas agora Josué já estava idoso e ele sentia que chegava então o seu tempo, a sua partida. Josué 23, 1 e 2 fala então da sua velhice, o seu tempo se findando, e ele convoca nesse momento o povo para dar algumas instruções, seriam as suas últimas palavras. Começa então o seu discurso final da sua vida. Aqui mostra que Josué chamou a todos para falar coisas muito importantes, que serviriam então para a vida deles daqui por diante. Ele dá algumas recomendações, assim como Moisés também fez. Josué parece agora preocupado, pois sabia que o seu tempo estava acabando e que algumas coisas ainda precisavam ser consertadas no meio do povo de Deus. No verso 3, 4 e 5, ele lembra que tudo que eles conquistaram, inclusive, claro, a terra prometida, não foi pelo braço forte deles, ou pela sua força, ou a sua consciência, ou o que eles conseguiam fazer, mas foi porque o Senhor pelejou por eles. Isso é bem claro aqui no verso 3, 4 e 5 de Josué 23. Ele está aqui honrando a Deus e lembrando ao povo, se eles conquistaram a terra, se eles receberam a sua herança, toda a honra e toda a glória deve ser dada ao Senhor. Foi promessa de Deus cumprida. Nós aprendemos aqui que não adianta nós termos estratégias humanas, sermos inteligentes, termos um diploma, termos um planejamento bem feito, se nós não recebermos algo de Deus. A palavra do Senhor, a promessa do Senhor, a estratégia de Deus. E que, de uma vez por todas, nós precisamos entender que tudo que temos foi porque o Senhor nos deu. E tudo que vai acontecer de bom na nossa vida, com certeza é coisa de Deus. E toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor. Josué dá conselhos fundamentais para o povo de Deus que servem para nós hoje também, com certeza. Ele disse assim, guardem a lei, olha que importante, guardem a lei, hoje para nós, guardem as instruções, a palavra do Senhor no seu coração, medite sobre ela, reflita e vivencie, né? Se apeguem e amem ao Senhor sobre todas as coisas. Não se aliem a esse povo que ficou no meio de vocês, porque a gente sabe que nos últimos capítulos que a gente viu, infelizmente, as tribos permitiram que o povo cananeu, parte do povo, ainda ficassem morando ali nas terras que era do povo de Deus. E isso acarretou para eles danos, porque eles acabaram se contaminando e não foi vontade do Senhor. Deus queria que o seu povo permanecesse fiel, sem contaminação e sempre em santificação. Então aqui, mais uma vez, Josué fala, cuidado, não se aliem a esse povo que ficou. Não se desviem para a direita nem para a esquerda. Ele está falando, mantenham o foco em Deus e permaneçam na lei, no ensinamento, na promessa do Senhor, naquilo que Ele já falou. Escutem a lei e vivenciem. No capítulo 24 é o término do discurso de Josué. No capítulo 24, ele chama então o povo, faz um histórico de toda a situação que o povo de Deus vivenciou desde o Egito. Até então, ele fala um pouco de Abraão, fala de Jacó, ele fala de Moisés, né? Arão, fala do tempo ali quando eles atravessaram o Mar Vermelho, desse grande milagre do Senhor, da terra do Egito. Então ele lembra de onde Deus os tirou e a situação que eles se encontravam no Egito, né, que era uma situação de escravidão. Ele fala da primeira batalha contra os amorreus, uma batalha difícil, um exército poderoso, mas Deus deu a vitória a eles. Fala dos outros povos que eles enfrentaram e, mais uma vez, ele lembrando
que Deus entregou esses povos nas mãos do povo de Deus. Um resumo para que eles refletissem sobre a grandeza e a fidelidade do Senhor, aquilo que Deus havia feito no meio deles e para eles. Josué 24:15 está escrito assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje. Então eles precisavam tomar uma decisão. Escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, está falando ali da terra do Egito, que foram contaminados com a idolatria, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, o povo que ficou, parte do povo que ficou ali no meio do povo de Deus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué está falando, vocês precisam tomar uma decisão hoje, eu já estou partindo, eu estou indo. Então eu preciso falar isso de uma vez por todas para vocês, que é necessário uma escolha, uma decisão, um foco, e vocês não podem se desviar dele. Então ele está falando aqui, eu já tomei a minha decisão, eu e a minha casa tomamos uma decisão por Deus. Nós o queremos, nós decidimos por ele, não vamos voltar atrás. A minha casa, a minha família é do Senhor, serve ao Senhor. E vocês? Então ele está aqui querendo dizer, depois de tudo que Deus fez, porque ele contou a história, ele fez o resumo, ele instruiu, ele mostrou mais uma vez, ele fez um memorial, fez com que o povo fizesse esse memorial. Depois de tudo que Deus fez, ele ainda não é suficiente para vocês? Vocês ainda continuam querendo outros deuses? Façam a sua escolha hoje, porque eu já decidi, eu sirvo ao Senhor. E vocês? Eu quero te fazer uma pergunta hoje. E você? De fato, você só fala ou você realmente serve e ama a Deus? Você já fez a sua escolha mesmo de todo o seu coração? Ele é suficiente? Porque Ele é. Ou você necessita de outras coisas para preencher o seu coração, a sua vida e o seu dia a dia? Então eu quero te falar hoje que a graça do Senhor nos basta e a presença dEle é suficiente para nós. O povo responde quando Josué fala, e vocês, né? Qual é a escolha? Vocês precisam então decidir. E o povo responde, ainda no capítulo 24, no finalzinho, que não teremos outros deuses, somente ao Senhor, o Deus que você serve, ao Deus que nós servimos. Nós serviremos a Ele, nós obedeceremos a sua voz. Então, nós podemos até falar, mas Deus conhece o nosso coração. Josué não tinha o poder de sondar o coração daquele povo, mas ele sabia, com a vivência que ele tinha no meio do povo, ele sabia que existia alguma coisa errada, que aquilo não era sincero. E muito mais Deus conhece o nosso coração. Ele sonda o nosso interior e Ele sabe se o que falamos e prometemos, se a nossa palavra tem um fundamento mesmo, se ela está firmada em nosso coração, na nossa mente, se é uma verdade ou uma inverdade, Ele sabe. Então, de Deus nós não escondemos nada. Fizemos uma aliança com o Senhor. E aqui, no capítulo 24, no final, eles fizeram uma aliança também ali. Enquanto Josué terminava o seu discurso, eles fazem ali uma aliança, prometendo fidelidade a Deus. Josué registra isto, né? E se despede, para que o povo vá para as suas terras, terras que eram deles. Então, depois do discurso, depois da aliança, eles voltaram. E Josué, então, falece aos 110 anos. Então, eu quero te falar uma coisa bem importante. Josué tinha certeza no seu coração, acredito eu, que ele fez o que pôde, que ele foi aquele que transmitiu, foi o profeta, foi o mestre, foi aquele discipulador, né? Foi aquele que abriu o caminho para que o povo pudesse estar naquela terra, enfim. Ele conquistou junto com o povo, ele ensinou, mas infelizmente muitos não ouviram as instruções de Josué, que foram do próprio Deus. Mas ele cumpriu o seu chamado, ele cumpriu aquilo que Deus determinou, falou da parte do Senhor, ele instruiu, corrigiu, lutou, mas o povo teria que fazer sua própria escolha. Então, a escolha é pessoal. Então, hoje faça uma escolha e uma decisão de uma vez por todas. E se você fez uma aliança com Deus, não volte atrás. E se você não fez ainda, faça hoje uma aliança com o Senhor. Ou se fez e quebrou, que ela possa ser reconstruída.
Fizemos uma aliança com Ele, exige fidelidade. Aliança é compromisso. Então nós precisamos ser fiéis a ela, ao Senhor. Se escolhemos, não podemos trair, não podemos quebrar. Que sirvamos ao Senhor de todo o nosso coração. E finalizando, que eu e a minha casa, você e a sua casa, façam essa aliança com o Senhor e sirvam a Deus de todo o coração. Tenhamos um relacionamento real, completo, com o único Deus, o Senhor dos Senhores. Hoje, nosso Jesus Cristo, o Salvador da nossa vida e da nossa família. Se você tem alguma dúvida sobre Josué 23 e 24, pode colocar o seu questionamento ou algum argumento ou algo que você queira falar logo abaixo do vídeo. Foi um prazer falar sobre Josué para vocês. Espero que algo tenha acontecido dentro do seu coração, porque o Espírito Santo com certeza falou comigo, falou com você também. E Deus te abençoe. Tchau!